Olá, meus amados irmãos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um review de Bíblias de Estudos. Olha só o presentaço da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos apresentar aqui nesse vídeo a Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. Vamos conhecer os recursos que esse maravilhoso material possui. Olha só a grossura da garota. Uma Bíblia muito boa, por sinal. Mas vamos deixar de conversa e vamos mostrar os recursos que ela contém. Pronto. Aqui está a Bíblia Nova Almeida Atualizada, certo? Uma Bíblia que é bastante volumosa. Vamos aqui abrir para você conhecer esse material. Começando aqui com a folha protetora. Depois, uma folha dedicatória. Primeira folha de rosto. Segunda folha de rosto. A ficha catalográfica. E aqui o índice de todo o material que ela possui, certo? Depois vem o índice das imagens, o índice dos mapas, depois como usar os recursos da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Ela contém aqui introdução a blocos de livros, aqui tem um exemplo, introdução a cada livro bíblico, o texto bíblico, aqui é o tamanho real da letra, uma letra bem confortável, certo? Notas de estudos, um exemplo, ok? Notas de esboço, que são esses quadrados aqui, ó, de cor laranja, que você vai ver no decorrer de toda a Bíblia. Aqui em cima, tabelas, gráficos e mapas, certo? A tabela, os gráficos e os mapas. Uma Bíblia excelente, certo? Para a disciplina de geografia bíblica. Por que, Daniel? Porque os mapas que contém no decorrer de toda a Bíblia, todos os mapas contêm informações, né? Como nós não vemos em outras Bíblias de estudos, né? A maioria coloca mais os mapas, certo? Mas não coloca as informações precisas. Ok? Então, essa Bíblia aqui, ela coloca as informações. Vamos ver no decorrer quando eu estiver folheando ela aqui. Ela também contém ilustrações, certas ilustrações nas notas de rodapé, certo? E é uma Bíblia que os mapas e as ilustrações, as cores são avermelhadas, ok? Agora, as cores que prevalecem nessa Bíblia é a cor preta e a cor laranja. Quando eu passo aqui, ela contém também referências internas, né? Referências internas. Ok? Aqui. As notas de estudo muitas vezes remetem o leitor a outros recursos desta Bíblia, como introduções, gráficos, mapas e outras notas. Siga essas referências para se aprofundar no estudo que deseja fazer. Ok? Ela lhe remete a outros estudos. Coisa interessante, né? São referências internas. E também ela contém aqui cabeçalho e as referências cruzadas, que fica no centro, né, na parte de cima. Esse quadradinho aqui de cor laranja. Ela contém artigos, muitos artigos, certo? Vamos analisar daqui a pouco. Aqui é a Arqueologia à Bíblia, certo? E ela termina com a concordância bíblica, certo? Ela não contém dicionário, certo? E também no finalzinho ela contém ainda mapas em cores em papel fotográfico, ok? Então aqui são os recursos, como usar os recursos da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Pronto, aqui já entramos na introdução, o guia do leitor para a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a finalidade, a visão, qual o propósito dessa Bíblia ser lançada. Sabemos que essa versão foi lançada em 2017, certo? A Nova Almeida Atualizada. Porque aqui, essa introdução foi feita aqui pela equipe editorial, certo?
Quando eu passo aqui, contém a apresentação da Nova Almeida atualizada, certo? Falando um pouco da versão. É bom você ler esse quadro. Depois tem a visão geral da Bíblia. Você que encontra a exposição da história da salvação, o plano de Deus para a história, Cristo no Antigo Testamento, as promessas de Deus, avisos e maldições, alianças, descendência. São muitas informações, certo? Vale a pena você ter uma ferramenta dessa, certo? Agora, depois que nós passarmos, né, nós passamos aqui desses recursos, aí entramos no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento dela é bem recheado, certo? Ela contém a teologia do Antigo Testamento. Olha só quantas informações. Quadros, a data do Êxodo, falando um pouco, certo? Do argumentos para a data anterior do Êxodo e também argumentos para a data posterior do Êxodo. Aqui tem um calendário hebreu comparado ao calendário gregoriano, o calendário moderno, certo? Muito interessante essas informações aqui. E depois que nós passarmos, né, por essas informações, aí encontramos com a introdução ao Pentateuco. Olha só, a composição, a datação, o tema do Pentateuco. E entramos no primeiro livro da Bíblia. Todos os livros contêm introdução, certo? Aqui é o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. É uma vasta introdução com autor, título e data. Disposição no Pentateuco, a estrutura. Aqui tem as gerações de Gênesis, esse quadro aqui. Também tem a genealogia em Gênesis. Tema, assuntos principais, um resumo da história da salvação. Gênesis e a história, Gênesis e a ciência. A leitura de Gênesis no século 21, né, para os dias de hoje. E aqui os mapas, porque aqui as informações do mapa, certo? Que se refere ao livro de Gênesis. As características literárias, esboço do livro. Olha só que esboço extenso do livro de Gênesis. Aí passamos aqui, já entramos no conteúdo do livro, né? Os textos sagrados divididos em duas colunas com uma letra bem confortável. E aqui no centro contém as referências cruzadas. E aqui uma pequena introdução falando sobre cada capítulo, né, alguns versículos, passagens importantíssimas, certo? Aqui nesses quadros de cor laranja no decorrer das notas de rodapé. Agora, vamos passar aqui, olha só, a letra, né, muito boa, certo? Agora as notas de estudo, como ela possui muitas notas de estudos, o tamanho da letra deixou a desejar, né? São bem miudinhas, certo? As notas de estudos dela, ok? Mas a letra do texto sagrado é bem confortável, ok? Mapas, certo? Informações. Deixa eu pôr um pouco aqui o vídeo para não ficar muito longo. Pronto. Terminando aqui o Pentateuco, entramos no bloco, né, dos livros históricos. Aqui a introdução aos livros históricos, certo? Com a cronologia dos livros históricos aqui, ó, certo? Uma pequena cronologia. A unidade, temas, tudo sobre os livros históricos. Características, certo? Aliança de Deus, recompensa e punição. Observações sobre a crítica especializada. Para entrar no primeiro livro. Tudo isso antes de entrar nos livros históricos. Aqui já estamos no livro de Josué. Introdução ao livro. Ok? E o conteúdo do livro de Josué. Finalizando aqui os livros históricos, entramos agora na literatura poética e sapiencial, certo? Poetas no antigo Israel. O que é poesia hebraica?
Se você quer saber a resposta, compre essa Bíblia, que é muito boa, certo? Em dar respostas nas perguntas que essa Bíblia faz, certo? Onde a poesia é encontrada no Antigo Testamento? O que é sabedoria hebraica? Certo? Sabemos que existem livros poéticos e livros de sabedoria, certo? Ok? Isso é bom você ficar sabendo aí. Pronto, introdução aqui aos livros poéticos e já entramos no primeiro livro de poesia, o livro de Jó. Introdução, esboço e o conteúdo do livro. Vamos correr aqui. Pronto, passando os livros poéticos, entramos agora nos livros proféticos. Introdução aos livros proféticos. Os profetas na história de Israel. Temas unificadores nos livros proféticos. Pronome nos livros proféticos. Olha só quantas informações, certo? Aqui tem atividade dos profetas durante o reinado dos reis de Israel e Judá. Olha aqui, todos os profetas em cada reinado, certo? Os profetas que profetizaram nesses reinados de vários reis. Aí entramos aqui no livro de Isaías, introdução ao livro de Isaías. E aqui o conteúdo do livro. Finalizando o Antigo Testamento com seus respectivos blocos, não é? Aí vamos entrar agora, antes do Novo Testamento, tem o período intertestamentário. Aquele período conhecido também como o século do silêncio, o período obscuro, né? O período interbíblico, certo? Aí dá uma história bem interessante, certo? Falando sobre esse período, sobre os livros apócrifos, né? Tem até os livros apócrifos aqui falando, dando a introdução tanto dos livros do Antigo Testamento quanto do Novo, certo? Aqui você encontra fontes de informações, os manuscritos do Mar Morto, certo? Aqui tem os apócrifos e pseudepígrafes, ok? Período asmoneu, período romano, principais períodos dentro do judaísmo do Segundo Templo, esse quadrinho aqui dessa informação. Ajuste depois de 586 a.C., aqui tem a conclusão. Tem os governantes romanos e judeus, olha só que quadro. Cronologia dos acontecimentos intertestamentário, ok? Tem a dinastia herodiana. Você também encontra nesse período o Império Romano e o mundo grego-romano na época do Novo Testamento. Olha só os mapas, informações. Como eu falei, né? Uma Bíblia muito boa também para a geografia bíblica. Olha só os mapas aqui, tudo isso antes de entrar no Novo Testamento. Grupos judaicos na época do Novo Testamento, que são os saduceus, os essênios, os fariseus, ok? Finalizando aqui, já entramos no Novo Testamento. Tem aqui a teologia do Novo Testamento. Olha só. Cronologia do Novo Testamento. A data da crucificação de Jesus. Lendo os Evangelhos e Atos. Uma pequena introdução. Não é uma pequena introdução, é uma introdução muito boa, né? Falando sobre os Evangelhos e também o livro de Atos, né? O único livro histórico do Novo Testamento. As características distintivas de Lucas, de João, né? De Marcos, de Mateus, e as características também do livro de Atos. Aí entramos aqui no Evangelho segundo Mateus, informações, data, tema, propósito, né? Qual é o propósito do livro? O esboço de Mateus e o conteúdo do livro. Seguindo o mesmo padrão, certo, do Antigo Testamento, também acontece no Novo Testamento. Finalizando aqui os Evangelhos e o livro de Atos, entramos agora nas epístolas, lendo as cartas. Todas as cartas, livro, autor, data, destinatários e o local de escrita. Olha só que beleza, hein? Quando dá unidade, introdução, temas,
as circunstâncias por trás das cartas, ok? Olha só. E já entramos aqui na carta de Paulo aos Romanos, ok? Olha só. Plantas, né? Mapas. Uma beleza de Bíblia. Essa aqui, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada. Finalizando aqui as cartas, né? Tanto paulinas quanto as universais, ou as gerais, ou as pastorais. Entramos aqui no livro do Apocalipse, introdução ao livro, uma introdução muito boa, certo? Extensa, com autor e título, data, olha só, o gênero, né? Que é um livro apocalíptico, né? Profético, certo? Propósito, ocasião e contexto, resumo da história da salvação, cronologia, assuntos principais do Apocalipse, as características literárias, escolas de interpretação. Olha só aqui, esses quadros aqui que tem escola preteristal parcial, visões de Apocalipse, referência de acontecimentos históricos. Estou só passando rápido, porque se eu for falar detalhadamente aqui, o vídeo vai ficar muito extenso. Tudo isso aqui é a introdução do livro do Apocalipse. Aí aqui já começa o conteúdo do livro. Finalizando os textos sagrados, vamos entrar nos auxílios que essa ferramenta contém. Começando com o plano divino da salvação, rebelião, redenção, uma visão geral da criação, consumação, Deus, esporte, Jesus Cristo, certo? Tudo isso aqui dentro do assunto, o plano divino da salvação. Passando este assunto, entramos agora na doutrina bíblica, uma visão geral, certo? Olha só, a verdadeira teologia, conhecer e amar a Deus. Tem aqui todas as três pessoas da Trindade estão imprescindivelmente relacionadas à verdade. Tem o processo teológico, tem o método teológico, falando das teologias sistemáticas também, né? Que nós encontramos aqui, que é a Bíblia, Deus, a humanidade, o homem, pecado, Cristo, Espírito Santo, salvação, igreja, últimas coisas, né? Olha só, aí já começa aqui a Bíblia e a revelação, falando da revelação especial, da inspiração, da Escritura, a clareza da Escritura, a visão de Jesus sobre a Escritura, o que significa conhecer a Deus, a suficiência da Escritura, ok? O caráter de Deus, aqui já é assunto sobre Deus, e assim sucessivamente, a Trindade. Olha só quantas informações, a pessoa de Cristo. Tudo isso aqui ela é muito boa, né, para a teologia sistemática, o Espírito Santo, a obra do Espírito, a obra de Cristo. Olha só, muitos assuntos aqui na doutrina bíblica, para você conhecer um pouco, né? Também tem falando sobre o pecado, a igreja, a salvação, um assunto de escatologia, falando sobre os novos céus e a nova terra, certo? Então, finalizo aqui o assunto de doutrina bíblica para entrar um pouco na hermenêutica, interpretando a Bíblia, como interpretar a Bíblia bem, de forma correta. Depois tem aqui lendo a Bíblia teologicamente, a Bíblia é canônica. Olha só quantos assuntos. Isso aqui, tudo isso depois dos livros sagrados, ok? Dos textos sagrados. Depois veio falando sobre o cânone da Escritura. Aqui entra o cânone do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Também fala sobre os livros apócrifos, certo? Por que eles foram rejeitados. Aqui os apócrifos, como você pode ver aí, certo? Depois vem a confiabilidade dos manuscritos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo, arqueologia e a Bíblia, as línguas originais da Bíblia. Brinque não, viu? Tem aqui, são muitos assuntos. Transliteração de palavras hebraicas, a partícula val, preposições, diversidade, gênero e número, artigos, né? No Antigo Testamento, aqui já é o
Já estamos na língua grega do Novo Testamento. Também a transliteração das palavras gregas. A importância de estudar grego hoje é muito importante. Depois, fala um pouco sobre a Septuaginta. Depois, como o Novo Testamento cita, interpreta o Antigo Testamento. Isso aqui é muito importante também. Olha aqui, ó. E ainda mais, tem as passagens, né? Aqui passagem do Antigo Testamento e a passagem do Novo Testamento. O que Gênesis 1, 27 fala. Aí tem aqui Mateus 19, 4. E assim, nos livros, olha só. Ok? Depois vem a história da salvação no Antigo Testamento, preparando o caminho para Cristo. Olha aqui todas as referências em diversos livros bíblicos. Ok? Olha só quantas informações. Tá vendo você aí? Vale a pena você ter uma Bíblia dessa. Ela é muito volumosa. É muitos estudos. Ok? Todos os livros aqui do Antigo Testamento, né? A história da salvação. Depois, entramos agora na concordância bíblica. Assim como eu falei no início, ela não contém dicionário, mas contém uma concordância que eu achei muito interessante. É diferente, veja só, né? As palavras de cor laranja e as referências aqui de cor preta, né? Uma concordância bem diferente que nós vemos nas demais Bíblias de estudos. Ela é bem extensa, viu? Concordância muito boa, por sinal. Finalizando aqui a concordância bíblica, olha só a espessura dela. Entramos agora num plano de leitura da Bíblia. Para você ler a Bíblia em um ano, ok? Você fazer a marcação nas passagens que você já leu. Tem os colaboradores. Muitas pessoas trabalharam para que essa Bíblia chegasse até nós. Aqui os endereços. E ela finaliza com os mapas em cores, em papel fotográfico, certo? Além dos mapas com informações, no decorrer dos textos sagrados, ela também contém esses mapas aqui, em papel fotográfico. Fez com a folha protetora. Pronto. Essa é a Bíblia Nova Almeida atualizada, né? Fiel aos originais. Pronto. Olha só. Ok? Uma Bíblia muito boa, por sinal, a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. E se você gostou desse vídeo, dê aquele like aí pra gente. Se você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, divulgue o nosso canal, certo? E desde já agradecer a todos os parceiros, a todos os inscritos no nosso canal. Que o Senhor continue lhe abençoando e eu espero vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos na paz de Deus.